E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente? Preparados. Hoje a gente vai se aventurar pela história da matemática. Mas calma, pode relaxar. A ideia não é fazer nenhuma prova ou resolver equações complicadas. É isso aí? A gente vai viajar no tempo para entender como essa disciplina que tanto amamos ou às vezes odiamos, né, É verdade. se desenvolveu ao longo dos séculos. Isso mesmo. E para começar essa aventura, vamos voltar milhares de anos, lá para a Mesopotâmia, por volta de 3000 AC. A época das pirâmides, dos hieróglifos. E adivinha? Da matemática em tábuas de argila. Nossa, que interessante. Pois é. E essas tábuas não são só relíquias do passado, não. Elas revelam um sistema numérico complexo e uma matemática, acredite se quiser, bem avançada para a época. Sério? Sim. A gente encontra nelas problemas de aritmética, geometria e até, prepare-se, equações de segundo grau. Caramba. Equações de segundo grau já naquela época, incrível. Eu também fiquei surpreso. Mas fala uma coisa, para que servia toda essa matemática para eles? Boa pergunta. A matemática era essencial para a vida dos mesopotâmios. Eles usavam para calcular áreas de terra, construir templos, palácios, controlar o comércio e até para prever os movimentos dos astros. Olha só, então a matemática já era uma ferramenta poderosa desde aquela época, hein? Sem dúvida. E os egípcios? Eles Exato. também mandavam bem na matemática. Com certeza. As pirâmides, por exemplo, são uma prova da maestria deles em geometria e trigonometria. Verdade. É impressionante como eles conseguiram construir estruturas tão complexas. Sem dúvida. E não podemos esquecer dos papiros egípcios, que trazem problemas matemáticos bem desafiadores, envolvendo frações, unidades de medida e até progressões geométricas. Nossa, parece que os povos antigos já dominavam a matemática de um jeito que a gente nem imagina. É verdade? Mas e a Grécia Antiga? Qual foi a grande contribuição deles para essa história? Ah, os gregos. Eles revolucionaram a matemática. Eles não queriam apenas usar a matemática para resolver problemas práticos, eles queriam ir além, entender a essência dos números, das formas geométricas e do próprio universo. Que ambiciosos! E como eles faziam isso? A chave era a lógica e a dedução. Eles buscavam demonstrar as verdades matemáticas a partir de axiomas, princípios básicos e inquestionáveis. Interessante. Foi assim que nasceu a matemática abstrata e formal que a gente estuda até hoje. Então eles meio que inventaram a matemática como conhecemos hoje. Podemos ver que sim. Eles deram um salto fundamental na forma de pensar e trabalhar com a matemática. Fascinante. E quais foram os grandes nomes da matemática grega? Fala quem eram os astros da época. A lista é grande, mas alguns nomes são imperdíveis. Tales de Mileto, considerado o pai da geometria dedutiva. Sim, lembro de ter ouvido falar dele. Pitágoras, com seu famoso teorema que todo mundo conhece. É clássico. E claro, Euclides, autor de Os Elementos, uma obra que marcou a história da matemática. Os elementos, que nome imponente. O que era essa obra? Era como se fosse a Bíblia da matemática na época. Um conjunto de 13 livros que apresentavam de forma sistemática e rigorosa os princípios da geometria, da teoria dos números e da álgebra. Nossa, devia ser uma obra e tanto. Com certeza. Influenciou o estudo da matemática por mais de 2000 anos. Impressionante. Mas me fala uma coisa, o que o Euclides tinha de tão especial? Ele era tipo um gênio visionário. Euclides era um mestre da organização e sistematização. Ele não apenas apresentava as fórmulas e teoremas, ele demonstrava cada passo usando a lógica, criando um sistema sólido e coerente que serviu de base para a matemática por séculos. Então ele foi o cara que organizou o caos da matemática, digamos assim. E é uma boa analogia, ele deu ordem e estrutura ao conhecimento matemático da época. Que figura. E depois dele, o que aconteceu? A matemática grega continuou evoluindo. Sim, a matemática grega continuou florescendo por vários séculos, com contribuições importantes de outros matemáticos. Aposto que tem muita história para contar ainda, né? Com certeza. Mas, por hoje, acho que já exploramos bastante a Grécia Antiga. É verdade. Já viajamos bastante no tempo por hoje. Que tal a gente fazer uma pausa e continuar essa aventura na próxima parte do nosso Deep Dive? Ótima ideia! A gente volta para descobrir como a matemática se espalhou pelo mundo e se transformou numa linguagem universal. Combinado. Até a próxima. De volta ao nosso mergulho na matemática. Na primeira parte, a gente explorou as origens da matemática na Mesopotâmia e no Egito, e vimos como os gregos deram um show de lógica e dedução. É verdade. Vimos que a matemática não surgiu do nada, foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Impulsionada pelas necessidades da época e também pela curiosidade humana, né? Sem dúvida. E agora, vamos continuar nossa viagem, explorando as contribuições de outras culturas. Que tal a gente viajar para a Índia? Bora pra Índia! Confesso que não me lembro de ter aprendido muito sobre a matemática indiana na escola. O que eles tinham de tão especial?
A matemática indiana é incrível, eles desenvolveram conceitos avançados, como o sistema de numeração decimal posicional que a gente usa até hoje, e o zero. O zero? Mas o zero não é nada. Pois é. E representar o nada com um símbolo foi uma sacada genial da matemática indiana. O zero não só simplificou os cálculos, como abriu caminho para novos conceitos, como os números negativos e os infinitos. Nossa, nunca tinha pensado no zero dessa forma. E além do zero, o que mais a matemática indiana nos deixou? Eles também fizeram grandes avanços em trigonometria, álgebra e cálculo. O Aryabhata, por exemplo, no século VDC, calculou o valor de π com uma precisão incrível para a época e desenvolveu métodos para resolver equações. Que incrível! Esses indianos eram feras mesmo. Mas me diz uma coisa, matemática indiana se desenvolveu sozinha ou teve influência da matemática grega? Ótima pergunta. Há evidências de que houve troca de conhecimentos entre a Índia e a Grécia, principalmente depois de Alexandre o Grande. Mas a matemática indiana também tem suas características próprias. Legal. É fascinante como a matemática foi se espalhando pelo mundo e recebendo contribuições de diferentes culturas. E a China? Qual foi o papel deles nessa história? A China também tem uma longa tradição matemática. Eles desenvolveram métodos sofisticados para resolver problemas práticos, como calcular áreas de terra, construir canais de irrigação e até prever eclipses. Eclipse, sério? Como eles faziam isso? Eles observavam os movimentos dos astros com muita precisão e usavam a matemática para calcular suas trajetórias. E tem o famoso 9 capítulos sobre arte e matemática, um tratado chinês do século INEC, que reunia conhecimentos de vários séculos. 9 capítulos sobre arte e matemática. Parece interessante. O que a gente encontra nesse livro? Ele aborda vários temas, como aritmética, geometria, álgebra e trigonometria. Tem problemas sobre áreas, volumes, proporções, equações. Nossa, a matemática chinesa era bem avançada. E qual a relação dela com a matemática indiana e grega? A matemática chinesa se desenvolveu de forma independente até o contato com a matemática indiana lá pelo século VDC. A partir daí houve uma troca de conhecimentos, enriquecendo ambas as culturas. Interessante essa conexão entre Oriente e Ocidente. E depois da China, para onde a gente vai? Que tal voltar para a Europa? Mas não para a Grécia Antiga. Vamos dar um salto no tempo e ir para a Europa medieval. A Europa é medieval. Mas eu pensava que a Idade Média tinha sido uma época de estagnação, sem grandes avanços. É verdade que a Idade Média na Europa foi um período de muitas mudanças, mas não podemos dizer que a matemática ficou parada. Principalmente nos mosteiros, onde os monges copiavam e estudavam os textos clássicos. Entendi. Então a matemática não sumiu durante a Idade Média. Mas e aí, qual foi a grande contribuição dos europeus medievais? Bom, eles não fizeram grandes descobertas, mas tiveram um papel fundamental na preservação do conhecimento matemático. E, além disso, eles desenvolveram alguns conceitos importantes, como a numeração indo-arábica que a gente usa até hoje. Numeração indo-arábica. Mas a gente já falou da Índia, o que os árabes têm a ver com isso? Os árabes foram fundamentais para levar a matemática indiana para a Europa. Eles traduziram os textos indianos para o árabe e esses conhecimentos chegaram à Europa através da Espanha muçulmana. Olha só que legal. Uma verdadeira jornada matemática intercontinental. E essa numeração indo-arábica que ela tem de especial. Ela é um sistema posicional decimal. Ou seja, o valor de cada algarismo depende da sua posição no número. O mais importante, ela usa o zero. Essa numeração simplificou os cálculos e tornou a matemática mais acessível. Parece que o zero deu o que falar na história da matemática. Primeiro na Índia, depois na China e agora na Europa. É verdade. O zero foi uma invenção e tanto. E com a chegada da numeração indo-arábica na Europa, a matemática estava pronta para um novo salto, um renascimento. Mas isso é assunto para a próxima parte da nossa viagem. Que suspense. Tô curioso para saber o que aconteceu com a matemática na Europa depois da Idade Média. Voltamos já para a parte final da nossa aventura matemática. De volta ao nosso deep dive pela história da matemática. Já passamos pela Mesopotâmia, Egito, Grécia, Índia, China. A gente já viu tanta coisa. E na última parte a gente parou na Europa medieval, onde a matemática foi preservada e transmitida para os próximos séculos. Exatamente. E a numeração indo-arábica que a gente usa até hoje, né? É verdade. Sem ela, a matemática não seria a mesma. Com certeza. E com essa nova forma de representar os números, a matemática estava pronta para uma nova era. É tipo um renascimento, né? Isso, o Renascimento. Um período de muita criatividade na Europa. Um despertar para a matemática. E como foi esse despertar? Os estudiosos redescobriram os textos clássicos, gregos e árabes. E aí? Traduziram tudo para o latim e começaram a estudar com um novo olhar. E o que aconteceu? A matemática renascentista só repetiu o que já tinha sido feito ou trouxe algo novo? Ah, não foi só um revival do passado. Tiveram muitas inovações. Os matemáticos renascentistas, inspirados pelos clássicos, mas com a cabeça no futuro, desenvolveram novos conceitos. Que legal. E quais foram os grandes nomes e as grandes descobertas da matemática renascentista? Conta tudo. Um dos nomes mais importantes foi o Leonardo Fibonacci.
Fibonacci, aquele da sequência. Ele mesmo, a sequência de Fibonacci, que cada número é a soma dos dois anteriores. Sim, lembro vagamente de ter estudado isso na escola. Essa sequência, que parece simples, tem aplicações em várias áreas, da biologia à informática. Sério. Mas por que tanto fascínio por essa sequência? Porque ela mostra a beleza e a harmonia da matemática. Ela aparece em padrões da natureza, como a disposição das pétalas das flores, a espiral das conchas, o crescimento das árvores. Nossa, que interessante. E tem propriedades matemáticas incríveis que a gente estuda até hoje. A matemática é surpreendente mesmo. E além do Fibonacci, quem mais se destacou? Nicolau Copérnico. Ele propôs a teoria heliocêntrica, com o Sol no centro do sistema solar. A teoria heliocêntrica. Mas isso não é astronomia. Mas a teoria de Copérnico dependia de cálculos matemáticos complexos para descrever os movimentos dos planetas. Ah, entendi. A matemática está em tudo mesmo. Mas voltando para a matemática renascentista, teve mais alguma grande descoberta? Sim, no século XVI, matemáticos italianos descobriram as soluções para equações de terceiro e quarto grau. Nossa, que avanço. Um problema que ninguém tinha conseguido resolver por séculos. Isso levou a Abriu caminho para novas descobertas e para o desenvolvimento do cálculo. cálculo. Aquele que a gente sofre no ensino médio. Ele mesmo. Mas o cálculo, como a gente conhece, foi desenvolvido no século XVII por Isaac Newton e Gottfried Leibniz. Newton e Leibniz, os pais do cálculo. Exatamente. Eles desenvolveram um cálculo infinitesimal que estuda as taxas de variação. E para que serve esse cálculo? Ele tem aplicações em física, engenharia, economia, medicina, informática. Serve para modelar fenômenos da natureza, projetar estruturas, analisar dados. Nossa, o cálculo é a base da ciência moderna. E depois de Newton e Leibniz, para onde foi a matemática? A matemática continuou evoluindo, com novas áreas surgindo. Geometria não euclidiana, teoria dos conjuntos, álgebra abstrata, topologia. Uau! A matemática não para de crescer. É verdade, a matemática é uma aventura sem fim, com novos desafios a cada passo. E essa busca pelo conhecimento, essa paixão por desvendar os mistérios, é o que move os matemáticos. Que jornada incrível a gente fez hoje. Começamos com as tábuas de argila da Mesopotâmia e chegamos ao cálculo de Newton e Leibniz. Vimos como a matemática floresceu em várias culturas e se tornou a base da ciência moderna. E o mais importante, a matemática não é só um monte de fórmulas, é uma forma de pensar, de explorar o mundo. É verdade. Espero que nossos ouvintes tenham gostado dessa viagem pela história da matemática. E que continuem explorando esse universo. Valeu, pessoal. Até a próxima.